aí, tudo certo? Vamos lá? Pega a Física C, aula 11, meus queridos, aula 11. Então a gente vai voltar para a Física C. É uma física que vocês sabem que eu gosto bastante. E essa aula 11, ela é meio amarrada. Então, algumas coisas dessa aula 11, eu não comento com vocês normalmente, eu espero para comentar mais com aquela galera que vai fazer aula discursiva. Então, vocês têm que ter um pouquinho de paciência na aula 11. Os exercícios que são propostos nessa aula, vocês podem resolver eles com a explicação que eu vou dar aqui no quadro. Mas vocês vão estranhar um pouquinho que algumas coisas que estão no corpo da aula lá, eu não vou comentar com vocês. Então não me estranhem, né? Professor, mas tem um negócio aqui na teoria que o professor não comentou. Então eu tenho certeza, mas eu acabo comentando com o pessoal que vai se aprofundar mais em física, vai fazer uma coisa um pouquinho mais puxada, o pessoal da discursiva lá. Quando eu voltar e acabar essa loucura toda, que a gente puder começar e voltar com as aulas discursivas, porque a aula discursiva tem que ser feito com vocês junto, aí eu vou trabalhar mais forte com vocês nessa parte. Mas o que eu vou fazer com vocês aqui é suficiente para fazer as questões do Enem, para fazer as questões normais da Federal e tudo mais. A galera que vai se aprofundar e vai precisar um pouquinho mais da física um pouquinho mais elaborada, aí a gente trata depois, tá bom? Galera, do que trata aí então a aula 11 da Física C? Então a gente vai falar um pouquinho das medidas elétricas. Então existem muitos aparelhos que a gente usa hoje em dia para medir ou para fazer medidas de diversas coisas dentro da eletrônica. Por exemplo, a gente pode ter os amperímetros, pode ter os voltímetros, pode ter os ohmímetros, pode ter os outros aparelhos aí que o pessoal usa. Mas, basicamente, o que é importante para a gente são dois, que é o amperímetro e o voltímetro. E eu vou falar para vocês, assim, deles de uma maneira muito simples. Então, vamos começar aqui pelo nosso amperímetro. Então, o que é o amperímetro? Galera, o amperímetro é um aparelho que mede a corrente elétrica que atravessa um determinado componente. Então, a corrente elétrica que atravessa um determinado componente. Para a gente poder ligar um amperímetro no sistema ou no componente lá, a gente tem que ligar esse amperímetro aqui em série. Então, como é que ficaria a ligação do amperímetro com o componente? Então, imagine que você quisesse medir a corrente que passa por esse resistor aqui, ó. Então a gente coloca em série com esse resistor o amperímetro. O amperímetro então está aqui, ó. Vai ser essa bolinha, vou colocar um A no meio para representar o amperímetro. E aí, quando a corrente passar aqui pelo amperímetro, ele vai conseguir medir essa corrente, mede essa corrente vai passar pelo resistor e você vai monitorar a corrente naquele pedacinho do circuito. Então é bem simples, ó. Então guarda isso. Veja, o próprio Enem já perguntou tantas vezes como é que a gente liga amperímetro no componente, então é ligado em série. Então você coloca em série ele no circuito para medir a corrente que passa por ele. Outra coisa importante é que o que seria na prática, por exemplo, um amperímetro ideal? Aquele amperímetro que fosse perfeito, que ele não influenciasse no valor dessa corrente aqui. Então, quando a corrente passasse por ele apenas medisse, né, registrasse o valor dessa corrente e não interferisse no valor dela. O amperímetro ideal, ele teria resistência interna igual a zero. Por quê? Porque se ele tiver resistência interna igual a zero, essa corrente só passa por ele faz a leitura e depois essa corrente passa pelo componente ou continua passando no circuito. Então esse é o nosso amperímetro. Tudo certo? Tranquilinho? Então um aparelhinho assim, bem simples que a gente coloca no circuito para medir corrente elétrica. Ó, não pode esquecer que ele é ligado em série, hein? Isso aqui é importante. O outro aparelhinho que a gente tem para medir ou realizar medidas no circuito é o voltímetro. O voltímetro, ele é ligado em paralelo ao componente. Bom, e o que é, professor, ligar em paralelo? Então, pensa comigo aqui o seguinte, ó. Pensa comigo o seguinte, eu quero medir qual é a diferença de potencial nesse componente aqui, ó, ou entre esses dois pontos. Então, para eu medir essa diferença de potencial, eu coloco um voltímetro aqui, ó, em paralelo ao componente. Aí, ele só vai registrar a diferença de potencial naqueles dois pontos e não vai participar da medida. A corrente, ela tem que passar pelo resistor e não passar pelo voltímetro. Então, nós ligamos o voltímetro entre esses dois pontos aqui e a gente monitora a diferença de potencial naquele componente. Então, vamos completar. O que o voltímetro mede? O voltímetro mede a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito.
galera, se ele for um voltímetro ideal, não pode passar corrente por ele. Então, para não passar corrente aqui, ele tem que ter uma resistência interna infinita, quer dizer, muito grande. Então, se a gente falar de voltímetro ideal, ele tem que ter uma resistência interna infinita. Outra coisa importante, ó, isso aqui não caía muito antigamente, mas agora eu tenho visto algumas questões de vestibular cobrando isso. Por exemplo, o que aconteceria se você pegasse um amperímetro e ligasse o amperímetro em paralelo com um componente? O que aconteceria, por exemplo, olha aqui para mim, ó, se isso aqui não fosse voltímetro, isso aqui fosse um amperímetro? Olha que interessante. Se isso aqui fosse um amperímetro, é como se você desse um curto aqui no circuito. Então você liga o amperímetro entre esses dois pontos. Quando a corrente chegar aqui, ela não vai passar pelo resistor, ela vai passar toda aqui por baixo. Então, se você pegar o amperímetro ideal e ligar ele em paralelo, você dá um curto no circuito. Você dá um curto ali. Então, a corrente vai acabar passando toda pelo amperímetro e não passa pelo componente. Então, cuidem, né? Cuidem com esses pequenos detalhes aí que são interessantes, tá bom? Então, de uma maneira geral, isso é o básico que vocês têm que saber desses aparelhinhos aí de medida. Beleza, povo? Vamos para a próxima? Bom, uma outra coisa que a gente tem nessa aula aqui é um tipo de ponte chamada ponte de Wheatstone. Essa ponte aqui, muita gente me pergunta assim, professor, para que serve essa ponte, né? Normalmente, galera, a gente pode usar essa ponte para descobrir o valor de uma resistência desconhecida. Então, imagine que você tem um resistor, você não sabe o valor do resistor e você quer determinar o valor desse resistor desconhecido. Você pode construir uma ponte de Wheatstone. É um pouquinho chatinho de você entender ela, mas como isso aqui já caiu na prova da Federal e não faz muito tempo que caiu na primeira fase, é interessante que a gente discuta um pouquinho mais aprofundado a ponte. Então a ponte ela pode ter, por exemplo, esse aspecto, mas não significa que necessariamente sempre ela tem que aparecer assim. Podem ter outros desenhos que vocês vão encontrar nos exercícios de casa que também vão representar uma ponte e não tão dessa maneira. Então eu tenho quatro resistores aqui, e aí um desses resistores aqui é um resistor de resistência variável. Então, por exemplo, ó, eu podia falar que esse cara aqui ó, é um resistor de resistência variável. Então, o que é um resistor de resistência variável? É aquele resistor que você pode regular o valor da resistência dele para algum propósito. Você pode aumentar o valor da resistência, diminuir o valor da resistência. Então a gente pode colocar ele aqui e usar essa variação da resistência dele para monitorar ou fazer alguma coisa aqui no circuito. Tudo bem? Outra coisa importante é que a corrente sai aqui do polo positivo do meu gerador, da minha bateria, e quando essa corrente chega aqui nesse ponto, ela divide, ó, um pouquinho vem para cá, que eu vou chamar I1, outro pouco da corrente vem para cá, ó, que eu vou chamar I2. Então vem ó, lá para cima I1, aqui para baixo vem I2. Aí essa corrente vem, chega aqui, ó, junta e vem para cá de novo. O que a gente costuma fazer nessa ponte? Nessa ponte, a gente costuma colocar um galvanômetro aqui, ó, para monitorar esse pedacinho do circuito. Galvanômetro é um aparelho bem sensível, que mede a passagem de corrente. Então, o que acontece? Quando a gente monta a ponte dessa maneira aqui, a gente começa a regular essa resistência, mexer no valor dela, ou aumentar ou diminuir, até que a corrente que passa pelo galvanômetro seja igual a zero. Quando a corrente que passa pelo galvanômetro é igual a zero, significa o seguinte, ó, significa que entre os pontos C e D, você não tem diferença de potencial. É uma coisa que eu discuto com vocês desde a aula 2, né? Para passar a corrente tem que ter diferença de potencial. Então, se não passa a corrente aqui pelo galvanômetro, porque você ajustou essa resistência aqui para a corrente aqui ser igual a zero, significa que a diferença de potencial entre os pontos C e D é igual a zero. Tudo bem? Agora, galera, o que eu posso fazer com essa informação? Então, deixa eu mostrar um negocinho para vocês aqui que é bem técnico. Imagine que eu quisesse descobrir a diferença de potencial, por exemplo, nesse resistor aqui. Como é que eu faria? Diferença de potencial, vocês aprenderam que a gente calcula R vezes I. Então, como é que ficaria a diferença de potencial nesse resistor aqui? Ó? Ficaria assim, ó, R1 vezes I1. Como é que ficaria a diferença de potencial nesse outro resistor aqui? Ó? Ficaria assim, R2 vezes I1 também.
Como é que ficaria a diferença de potencial nesse resistor aqui? Ó? Ficaria assim, ó. R3 vezes I2. Como é que ficaria a diferença de potencial nesse resistor aqui no R4? Ficaria assim, ó. R4 vezes I2 também, porque é a mesma corrente que passa aqui, ó, passa aqui. Então veja, ó, não falei nada de diferente para vocês. Então a diferença de potencial aqui, a diferença de potencial aqui, aqui e aqui, tá bom? Então estão aqui, ó. Agora, veja que coisa interessante, ó. Mas isso aqui talvez vocês me encham de pergunta depois para poder entender o porquê que é assim. Veja, você não concorda comigo que a diferença de potencial entre os pontos A e C é igual à diferença de potencial entre os pontos A e D daquele circuito? Você não concorda que você tem a mesma diferença de potencial entre esses pontos? Quer ver por quê? Ó? Olha aqui para mim. Ó, nós temos o ponto A, que é comum para esses dois ramos aqui. Ó. E eu estou dizendo para você que a diferença de potencial entre os pontos C e D é zero. Então não tem DDP aqui entre esses pontos. Então o potencial aqui e aqui deve ser o mesmo. Então você tem o mesmo potencial aqui e você tem o mesmo potencial aqui para DDP ser igual a zero. Então o que você pode concluir? Que a diferença de potencial aqui e aqui são iguais. Não é? A única coisa que você pode concluir. Mesma coisa se eu pegar desse lado. Ó. Como esse ponto aqui é comum para esses dois ramos, ó, e aqui a DDP aqui vale zero, né? Quer dizer, o potencial aqui e o potencial aqui são iguais, você tem que ter a mesma DDP aqui e a mesma DDP aqui. Então eu podia fazer assim com vocês, ó, que a DDP entre os pontos C e B é igual a DDP entre os pontos D e B. D e B. Agora, quer ver outra coisa, ó, que eu posso fazer brincando com isso daqui? Ó? Então, quem que é DDP entre os pontos A e C? Ó? Entre os pontos A e C é o R1, então é isso daqui. Então eu posso falar aqui R1, ó, vou passar um tracinho aqui. Então a DDP aqui, ó, R1 vezes I1. Quem que é DDP aqui? R3 vezes I2. Ó, a DDP entre os pontos A e D está aqui, ó. R3 vezes I2. Quem que é DDP aqui, ó, entre os pontos C e B, ó? É a DDP aqui, nesse resistor, no R2. Então vai ficar assim, ó. R2 vezes I1, desculpem. Vezes I1. E quem que é DDP aqui agora, ó? Entre os pontos D e B, ó? Aqui, ó, é o R4. Então, como é que eu coloco isso aqui, ó? R4 vezes I2. Bom, se eu pegar e dividir essa expressão aqui, ó, dividir, olha o que acontece. I1 dividido por I1 some. I2 dividido por I2 some. Então o que sobra disso aqui? Ó? Vai sobrar isso, ó. R1 sobre R2 igual a R3 sobre R4. E aí podia passar e multiplicar isso aqui cruzado. Então, cruza isso aqui lá, cruza isso aqui, ó, né? Faz uma multiplicação assim, ó. Quando eu fizer essa multiplicação com vocês, o que vai acontecer? Vai acontecer isso daqui. A gente vai ter, ó, R1 vezes R4 é igual a R3 vezes R2. E eu quero discutir um pouquinho isso aqui com vocês, ó. Então é como se eu estivesse dizendo para vocês que o produto das resistências opostas é igual. Olha aqui para mim um pouco, por favor. Olha aqui para mim. Ó, olha o que eu estou fazendo lá, ó. Eu deduzi com vocês que isso vezes isso, quer dizer, R1 vezes R4, é igual a R3 vezes R2. Então, isso vezes isso é igual a isso vezes isso. O produto das resistências opostas é o mesmo. Então, esse tipo de questão é interessante, galera. Por quê? Porque tem exercícios que o cara coloca um resistor desconhecido aqui e pede o valor para você. Então, imagine que aqui fosse X e você ganhasse o valor desses outros 3 resistores e ele falasse para vocês que essa ponte aqui está em equilíbrio. Então, se você ganhar um valor de resistência desconhecida, X vezes isso tem que ser igual a isso vezes isso. Tá bom? Então, é uma coisa que, assim, não cai muito, não aparece muito, mas quando aparece, vocês têm que saber trabalhar. Tá bom? Normalmente, isso aqui a gente acaba não deduzindo com vocês, mas eu achei interessante, porque, como já caiu na Federal, quanto melhor vocês aprenderem isso, mais interessante para todo mundo. Tá bom? Agora, o que você precisa fazer? Você precisa pegar isso aqui e treinar. Galera, não tem fórmula mágica. Ó.
Talvez vocês tenham se perdido um pouquinho na minha explicação aqui, mas o negócio é pegar, pausar o vídeo, ver, voltar, ver. É assim que funciona. Eu já falei para todo mundo, eu gosto de aula gravada assim. Eu sinto falta pra caramba de interagir com vocês, né? Isso é uma falta, assim, brutal. Mas a aula gravada você pode voltar isso aqui quantas vezes você quiser e assistir de novo. E de repente tem algum detalhezinho aqui no meio que não ficou muito claro, você para, né? Me manda uma mensagem, me manda um WhatsApp lá, eu ajudo você, tá bom? Então vamos pegar todo esse conteúdo aqui, vamos fazer alguns exercícios para a gente poder treinar isso daqui. No circuito representado nos esquemas a seguir, os resistores R1, R2 e R3 têm valores iguais a 12 ohms. Então já troquei, ó, 12, 12, 12. Aí, nesse exercício aqui tem um amperímetro aqui e tem um voltímetro aqui, tá bom? E ainda nós temos uma bateria, que aqui ela vale 36 volts, aqui mais, aqui menos, tá bom? Aí ele diz assim, de acordo com o esquema, a leitura no amperímetro A em ampere e a leitura no voltímetro V em volt são respectivamente. Muitos alunos me perguntam assim, professor, tem fórmula para amperímetro, tem fórmula para o voltímetro? Não tem, galera, não tem. Você veja, a gente vai colocar esses aparelhos no circuito para monitorar. Então eu quero saber qual é a corrente que passa nesse ramo aqui e eu quero saber qual é a DDP nesse ponto do circuito. Então a gente coloca ali, mas não tem fórmula mágica, não tem jeito mágico de resolver questões que tem amperímetro e voltímetro. O que você tem que fazer é o que você já sabe fazer. Medir a corrente em um determinado ponto, medir a diferença de potencial em um determinado ponto. Então, por exemplo, o que falta para a gente aqui? Ó? Falta eu descobrir o valor da corrente. Como vocês já estão bem adiantados nesse conteúdo, eu não vou ficar, galera, abrindo o exercício, mostrando tudo até o final, porque senão eu pego uma questão que nem essa e vou demorar meia hora para resolver. Então eu já vou partir do princípio que vocês já dominam bastante essa parte e a gente pode pegar e assumir algumas coisas aqui. Ó. Por exemplo, isso aqui, que tipo de associação que é? Paralela ou série? É uma mista. É uma associação mista. Então, olha aqui, ó, a corrente sai, passa aqui pelo amperímetro, quando chega nesse ponto, o que ela faz? Divide, um pouquinho vem para cá, um pouquinho vem para cá. Então, significa que essa parte do circuito aqui, ó, que tipo de ligação que a gente tem desses componentes aqui, ó? É uma ligação em paralelo. Então, esse resistor de 12, esse voltímetro aqui, ó, e esse resistor de 12 aqui, eles têm uma ligação em paralelo. Agora, preste atenção numa coisa aqui, ó. Esse de 12 aqui com esse de 12 aqui, em paralelo, vai dar um de quanto? De 6 ohms. Por que vai dar um de 6? Meus queridos, você tem dois resistores iguais em paralelo de 12. Pega um, divide por 2. Lembra dessa regrinha? Então, dois resistores de 12, pega 12 dividido por 2, a resistência equivalente aqui é 6. Esse 6 aqui, ó, esse 6 aqui com esse 12, vai me dar uma resistência equivalente total aqui, ó, de quanto? 6 mais 12. A resistência equivalente total aqui vai ser de 18 ohms. Então, se eu pudesse arrancar todo esse pedaço do circuito aqui, eu ia trocar por um resistor de 6. Esse de 6 com esse de 12 aqui, ó, porque depois que a corrente, ó, passa aqui junta e vem para cá, ó, vai passar toda a corrente para cá. Então, esses dois aqui, ó, que dão um de 6, vão estar em série com esse aqui de 12. Por isso que eu estou somando, ó, 6 mais 12, 18. Aí, o que a gente tem para terminar o exercício? Ó? Temos uma coisa muito simples aí. Eu posso pegar o URI, colocar no lugar do U36, colocar no lugar da minha resistência equivalente 18, vezes I, e, portanto, 36 por 18 vai me dar uma corrente igual a quanto? 2 amperes. Olha que interessante. Então, eu já sei que a corrente que passa aqui, ó, pelo amperímetro é 2 amperes. Beleza? Tudo certo? Bom, vamos lá. Olha aqui. Vem aqui. Sai 2. Quando chega nesse ponto, o que a corrente faz? Divide. Não esqueça que o voltímetro tem resistência infinita, então não passa, o voltímetro ideal não passa corrente por ele. Então, se a corrente tem que dividir para dois resistores de 12, quer dizer, dois resistores iguais, quanto vem para cá? 1 ampere. Quanto vem para cá? 1 ampere. Então, está passando 1 ampere por esse de 12 e está passando 1 ampere por esse de 12. Veja, se você aplicar só o URI para esse resistor aqui, ó, a DDP dele vai ser 12 vezes 1,
12 volt. Ou seja, olha aqui, ó, tem 12 volt aqui, 12 volt aqui e 12 volt aqui, ó. Então esse pedaço inteiro do circuito, esse ramo inteiro aqui, ó, você tem uma DDP de 12 volt. Beleza? Quer ver que bonitinho isso aqui, ó? Eu acho tão legal isso, ó. E esse resistor aqui, se a gente quisesse saber qual é a DDP desse resistor, ó, aplica a URI para ele de novo, ó. 12 vezes 2, que é a corrente total que passa ali. Como a corrente total aqui, ó, é 2, 12 vezes 2, qual é a DDP desse resistor aqui? 24. Então, se você pegar 12 que tem aqui, com 24 que tem aqui, você tem os 36, que é a DDP total. Então, tudo tem que fechar. Veja, você tem que ter um circuito em que exista conservação de energia. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando vocês vão resolver esses exercícios para casa, galera, vocês têm que pensar. Conservação de energia sempre é válido. Então, 12 volts nesse ramo, 24 volts aqui, que dá o 36 no total. Tudo certo, então? 2 ampere é a corrente do amperímetro e 12 volt é a DDP nesse extremo aqui, ó, que é o meu voltímetro. Aí o gabarito, quanto que é o gabarito? Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. 2 e 12 vai dar a letra C. Tá bom? Vamos para mais um. Pega lá o exercício 11.10 da UEL. Eu acho interessante porque, se você pegar, eu não lembro, foi 3 ou 4 anos atrás, que isso aqui, 3 ou 4 anos que isso aqui caiu na Federal. A questão que caiu na Federal, ela tinha um desenho muito parecido com isso daqui, ó. Muito parecido. Então, nessa questão do 11.10, que é da UEL, ele diz assim: abaixo está esquematizado um trecho do circuito em que todos os resistores são iguais. Entre os pontos A e F, existe uma diferença de potencial de 500 volts. Então ele está dizendo aqui, ó, que a DDP entre os pontos A e F tem 500 volts. Aí ele pergunta o seguinte, ó. Entretanto, pode-se tocar simultaneamente entre dois pontos desse circuito sem tomar um choque. Esses pontos são... Então, aonde que eu posso tocar no circuito que eu não tome um choque? Então, para começo de conversa, meus queridos, olha aqui para mim, ó. Veja, passa uma corrente aqui, ó, por esse resistor. Quando a corrente chega nesse ponto, ela vai dividir entre os ramos aqui do circuito. Então, a gente vai ter mais ou menos isso daqui, ó. Veja, se você imaginar que isso aqui são todos os resistores iguais e olhar, isso aqui é uma ponte. Porque, ó, o produto desse resistor com esse não é igual ao produto desse resistor com esse? Então, vou repetir, ó. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, eu deduzi com vocês a expressão que mostra que se os produtos o produto das resistências opostas é o mesmo, você não tem a passagem de corrente aqui, ó, nesse resistor. Então, a questão, ela chama esse pontinho aqui, ó, de C e esse pontinho aqui de D. Então, vou repetir, ó. Como isso vezes isso é igual a isso vezes isso, a DDP entre os pontos C e D é 0. Então você não tem corrente passando aqui. A corrente que passa por esse resistor aqui é 0. Aliás, se você colocar uma lâmpada aqui no meio, se você colocar um resistor aqui no meio, se você colocar qualquer coisa aqui no meio, não funciona. Se a ponte tiver equilíbrio, né, se o produto das resistências opostas é o mesmo, qualquer coisa que você coloque aqui, e vocês vão encontrar exercício assim em casa, não faz a menor diferença. Então quer dizer o seguinte, mesmo que você tenha 500 volts aqui nesse circuito, você pode tocar o circuito entre esses pontos aqui, que a diferença de potencial vai ser igual a 0 e você não vai tomar choque. Então a resposta dessa questão aqui, ó, se eu não me engano, os pontos C e D é letra C. Quaisquer outros dois pontos desse circuito que você tocar, você vai acabar tomando choque. Agora, entre esses pontos C e D, como a diferença de potencial é nula, você não toma choque. Tá bom? Então isso aqui é uma outra maneira de você desenhar uma ponte de Winston. Beleza, galera? Tranquilos? Tudo certinho? Então acho que é isso. Talvez vocês se batam um pouquinho nas questões, mas se sabem que pode contar comigo sempre que vocês precisarem. Então eu tenho tentado, na medida do possível, tirar bastante dúvida com vocês lá na plataforma, mas se eu às vezes demorar um pouquinho para responder, não briguem comigo, porque é muita coisa chegando ao mesmo tempo, mas insistam lá, ô professor, tira minha dúvida aqui, não esquece de mim e tal. Vou lá e tiro a dúvida com vocês. Tudo de bom, um abraço aí, fiquem bem e até a próxima. Tchau!